Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui levando a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa estar pairando aqui neste lugar. Acampe os Seus anjos ao redor de cada casa neste lugar aqui, Senhor. Proteja, livra de todo mal, pois Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que renova, o Deus que faz mudanças. É o Deus que opera prodígios e milagres, o Deus que opera o impossível e o sobrenatural. Pai querido, Deus eterno, Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pois Tu conheces nossos corações, sabes todas as nossas necessidades, Senhor. Por isso estamos aqui na Tua presença, Te louvando e engrandecendo o Teu grandioso nome, pois Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. Louve o céu, a terra, o mar, tudo que há, todo ser que se move, todo ser vivente, todo ser que respira. Louve a Tua glória, a Tua majestade, a Tua santidade, a Tua graça e o Teu poder para todo sempre. Obrigado por tudo, Pai, por todas as nossas vidas que aqui Te pertencem, Senhor. Tu conheces a cada coração, sabe todas as nossas necessidades. Por isso Te louvamos, Te agradecemos. Unge o Teu Filho agora que vai pregar a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando por ele, Senhor. Unge ele, guia para que tudo que for falado aqui, Pai, tudo que for louvado, orado, seja somente para a honra e glória do Teu nome. Usa ele como instrumento vivo na Tua palavra. Que não seja ele que esteja falando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que esteja usando ele para falar da Tua palavra. É o que nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado e querido Jesus Cristo, que reina agora e para sempre. Amém e amém. Salve o noivo do Cordeiro com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar esse bairro em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele deu uma ordem à sua igreja. Ele disse para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, diz a palavra, que ele já é condenado. Mas a palavra de Deus diz que o desejo de Deus não é que o homem se perca, mas que se salve. E hoje nós viemos aqui nessa noite pregar a palavra da salvação. A palavra do Senhor se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Em diante diz assim a palavra do Senhor: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Lendo essa palavra aqui, nós entendemos um sentimento de Deus, um desejo de Deus, algo que Deus ele expressa de maneira muito clara e evidente. Diz a palavra do Senhor que o desejo do Senhor é que todos, sem exceção, se salvem. E certamente vem um questionamento também de muitas pessoas: mas se esse Deus a quem vocês falam, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é excelso, Ele pode todas as coisas, Ele criou o céu e a terra, Ele criou o mar, Ele criou todos os animais, por que que Ele não salva a todos? É simples essa resposta. É porque o nosso Deus não é um Deus tirano, não é um Deus carrasco, não é um Deus que obriga ninguém a nada. Deus, Ele quer que as pessoas o sirvam de maneira voluntária. E Ele estabeleceu um plano de salvação. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Todavia Ele deu uma ordem ao homem. Ele disse: de toda árvore do jardim tu pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no momento em que você comer, certamente você vai morrer. E a palavra diz que Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor. Eles desobedecem a Deus. No ato de desobediência, a morte entra.
No ato de desobediência, o homicídio entra. No ato de desobediência, a traição entra. No ato de desobediência, o sexo ilícito entra. No ato de desobediência, a criminalidade entra. E hoje nós estamos aqui, vendo toda sorte de mazela, corrupção, morte, adultério, pornografia, sequestro, abuso infantil, toda sorte de mazela. Porque Deus é mau? Não. É porque o homem escolhe seus próprios caminhos. E Deus promete que enviaria o seu Filho para morrer numa cruz para salvar. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, oh glória, mas vai ter a vida eterna. E é isso que o Senhor quer. Não é a morte do ser humano. Não é como aconteceu na Bahia. Pessoas viajando para ver os seus familiares. E certamente aquele motorista não esperava que aquilo aconteceria. E o ônibus sofre um acidente e 9 pessoas perdem a sua vida. Pessoas foram mutiladas, perderam membros, braço, perna, ficaram deficientes. Esse não é o desejo de Deus. Esse não é o desejo do coração de Deus. Deus certamente Ele quer, oh glória, que o ser humano tenha vida e vida com abundância. E Jesus Cristo, aleluia, Ele veio para isso. Diz a palavra que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu quero pegar uma passagem da palavra de Deus, que se encontra em Lucas 19, que fala acerca de um homem muito conhecido, chamado por nome Zaqueu. Diz a palavra que esse homem era publicano, era rico, era conhecido, era renomado. Mas a palavra de Deus diz que, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ó glória. Ou seja, o que eu aprendo com isso daqui? Jesus não tinha necessidade nenhuma de passar por Jericó. Jesus não tinha obrigatoriedade de entrar em Jericó. Mas houve no coração de Jesus um sentimento de passar pelaquela cidade. Porque aquela cidade, por mais bonita que fosse, interessante, o nome Jericó significa fragrância. Ou seja, Jericó era uma cidade bonita. Jericó era uma cidade estruturada. Jericó era uma cidade, aos olhos humanos, bela. Quem conhece aqui o bairro do Canal sabe que esse ambiente aqui onde nós estamos era um ambiente sujo, pútrido, fedorento, mas teve uma revitalização. Hoje aqui se encontra uma praça bonita, bela, cheirosa. As pessoas têm prazer de sentar aqui, tomar um sorvete, um refrigerante. Mas tem muita gente que é assim, ou seja, tem gente que é bonita por fora, mas é ruim por dentro. Tem gente que é aparentemente por fora, mas é podre por dentro. Mas o nosso Deus, diz a palavra, Ele quis entrar em Jericó. Da mesma maneira, Ele nessa noite quer passar aqui no canal. Ele quer salvar no canal. Ele quer libertar no canal. Ele quer quebrar cadeia no canal. Ele quer expulsar demônio no canal. Jesus também veio aqui, passar por aqui. Ele veio olhar essa cidade que aparentemente é bonita por fora, mas certamente tem necessidade por dentro. E não só por dentro, mas por fora. Porque quando você vira uma página em Lucas 18, diz a palavra que na entrada de Jericó tinha um cego mendigando. E tinha também um rico dentro de Jericó. Isso revela que tinha necessidade dentro e tinha necessidade fora. Tinha necessidade do pobre, tinha necessidade do rico. Ou seja, Jesus ele não veio salvar bonito, nem feio, nem rico, nem pobre. Jesus veio salvar a todos. Aleluia. Somos nós que precisamos dele. Não é ele que precisa de nós. Ele não tem necessidade alguma. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é autoexistente. Ele é Deus por si mesmo. Ninguém o criou. Ninguém dá nada para Deus. Ninguém também pode requerer nada de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, oh glória, a partir do versículo 33, ele vê o plano da salvação, ele não aguenta, ele se prostra, ele adora, e ele vai falando, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu, aleluia, a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem
primeiro deu a ele, para que ele pudesse lhe retribuir, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Ninguém pode dar nada para Deus, é Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar, aleluia. É por isso que Isaías 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser operar aqui nesse lugar, ninguém vai impedir. Se Deus quiser salvar aqui nesse lugar, ninguém vai impedir. Se Deus quiser quebrar cadeia nesse lugar, ninguém vai impedir. Deus tem autonomia, Deus tem autoridade, Deus, ele tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar, poder para transformar, aleluia. O cego estava para o lado de fora de Jericó, mendigando, aleluia. A palavra revela que ele é cego, mas ele não é surdo, aleluia. É por isso que eu creio, como o ar que eu respiro, você ainda dentro da sua casa, está ao alcance desse microfone, está ao alcance da minha voz, e você está ouvindo a palavra de Deus. Você não pode estar me vendo, mas você está ouvindo. O importante para mim não é você me ver, oh glória, nem me reconhecer, aleluia, mas eu quero que você ouça a palavra de Deus. E ele falou: o que está acontecendo? Que barulho é esse? E eles falaram para o cego: é Jesus, ele está passando por aqui, aleluia. E ele que era cego, mas não era surdo, mas também não era mudo, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego clamou, o cego buscou, o cego entendeu a sua necessidade. E nessa noite, Deus quer que você reconheça a necessidade da presença de Deus. Deus quer que você reconheça que você carece da salvação oferecida por Deus. Mas tanto pobre quanto rico carecem de Deus. Jesus, ele vai passando por Jericó, da mesma maneira que ele está passando aqui por esse lugar. Ele está vendo a necessidade de cada um, daquele que nada tem e daquele que tenha, daquele que é e daquele que não é. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus, ele não escolhe alguém porque é bonito ou porque é feio, é porque é inteligente ou menos inteligente. Ele quer salvar a sua criatura. E aquele que é mais abastado tem que entender que por mais ouro ou prata que você possa ter, ela não tem a capacidade de salvar. A palavra nos fala para a gente não ajuntar tesouro na terra, mas tesouro no céu. Aleluia. Porque aqui a traça corrói, o ladrão mina e rouba. Mas no céu não tem quem possa roubar. No céu não tem quem possa furtar. No céu, se você depositar a sua fé, ninguém vai tirar. Oh glória, porque o dono do céu é Deus, o dono da terra é Deus, o dono de tudo é Deus. É por isso que a palavra fala, Apocalipse 3:17, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas a palavra revela que Deus brada do céu e diz: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém, oh glória, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nessa noite Deus quer te fazer um convite. Nessa noite ele está batendo na porta do seu coração. Nessa noite ele está chamando você, oh glória, para voltar à comunhão. Nessa noite Deus está te chamando para você reatar a aliança. Nessa noite Deus, ele está bradando dos altos céus para você se arrepender dos seus maus caminhos. Ele entrou em Jericó. Ele passou pelo cego. O cego não era surdo e o cego não era mudo. O cego não viu Jesus com os olhos humanos, mas ele viu Jesus com os olhos da fé. Nessa noite você de repente não está vendo Jesus pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé você pode ver o Senhor.
Nessa noite, se você se arrepender dos seus pecados, você pode ter uma experiência com Deus. Se nessa noite você, aleluia, ouvir a palavra de Deus e entender que você é um pecador, Deus vai se revelar a você. E quando ele entra em Jericó, a palavra revela no verso 2: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e era rico. Aleluia. Ou seja, a palavra revela a condição daquele homem. A condição daquele homem era a condição de autoridade. A condição daquele homem era alguém de posição. A posição daquele homem era uma posição de renome. Tem muita gente que se acha importante. Tem muita gente que se acha poderosa. Tem muita gente que acha porque tem ouro ou prata pode tudo, você não pode nada. Quem pode tudo é Deus. E nessa noite Deus vem ao teu encontro para falar que você depende dele, porque ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Nós temos dependência de Deus, amado. Por mais que a gente possa ter uma casa para morar, uma roupa para vestir, um carro para andar, ter dinheiro para viajar, isso é lícito. O grande problema é que as pessoas estão apoiando a fé nas riquezas. As pessoas estão apoiando a fé nos status, na fama, no reconhecimento, porque tem 1 milhão de seguidores. E as pessoas estão se apoiando nisso. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Zaqueu, interessante, ou seja, o nome Zaqueu no grego significa pureza, puro. Mas Zaqueu só tinha pureza no nome, porque na vida não tinha. E tem muita gente que aos olhos humanos parece puro, parece bom, parece honesto. E eu quero te dar a notícia: não há ninguém bom. Por mais justo que você possa tentar ser, você não é, nem muito menos esse que vos fala. Nós somos falhos, diz a palavra, e nós somos pecadores. Certa feita diz a palavra que um homem rico, um jovem rico, se aproximou de Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: por que você me chama bom se não há ninguém bom? Senão um, que é Deus. Aleluia. Aquele homem se colocou diante de Deus como bom. Ele estava olhando para Jesus e falando: Jesus, o Senhor é bom, eu também. Então o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? É só você falar que eu vou fazer. Eu quero te dizer que a salvação não vem de você para Deus, mas vem de Deus para você. Não é você que faz para salvar, foi Deus que fez para você se salvar. É Deus que salva, é Deus que opera. Porque nós não somos bons, amado. Zaqueu só tinha pureza no nome. Zaqueu só tinha santidade no nome. Zaqueu só tinha honestidade no nome. Mas na vida ele não tinha. Tem muita gente que vive um casamento de fachada. Tem a esposa, tem o marido, mas não é fiel. O marido não é fiel à esposa, aparentemente. Mas é fachada, é mentira, é engano. Mas o Deus que tudo vê, tudo sonda, nessa noite está te chamando a consciência para você se arrepender dos seus pecados. Ele está te chamando para você entender que você depende dele. Eclesiastes 7:20 diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra, e que faça o bem e nunca peque. Olha o que a palavra revela: na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. A palavra está revelando que, por melhor que a gente seja, a gente vai falhar. E certamente, se você puxar na sua consciência, você sabe que um dia você falhou. Você sabe que um dia você desobedeceu a sua mãe, o seu pai, você mentiu para o seu patrão, você furtou alguma coisa, roubou a borracha do colega da escola. Você sabe disso. Você pegou uma fruta no quintal do vizinho que não era seu, você não pediu. O nome disso é furto. E eu quero te perguntar: quantos pecados Adão e Eva cometeram para ser expulso do jardim? Só um. Só um único pecado. Agora, quantos pecados eu e você cometemos? Então, olhando nessa ótica, nós não somos dignos da salvação. Por quê? Porque verdadeiramente nós somos pecadores. Romanos 3:11 em diante diz: e não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis,
e não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, ou seja, palavras venenosas, palavras que causam dano, palavras que ferem as pessoas, palavras que levam à morte de pessoas, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, ou seja, comportamento homicida, que tira a vida de pessoas, que arranca a vida de pessoas, se colocam na posição de Deus, que dá e tira. Deixa eu te dizer, você não tem autoridade para fazer isso, só quem tem é Deus. E a palavra revelar, e não conhecer o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei o diz, os que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, diante dessas provas irrefutáveis, ninguém tem condição de ser salvo. E é por isso que Jesus veio. Ele veio para salvar. Ele entrou em Jericó para salvar. Ele veio aqui no canal nessa noite para salvar. Ele veio aqui nessa noite para levar, aleluia, aquele que decreta a palavra de Deus ao arrependimento da palavra e dos seus pecados. Zaqueu ouviu falar que Jesus estava dentro da cidade. E a Bíblia revela que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas a palavra revela que ele não podia ver, por dois motivos: por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Pastor, o que é isso? Isso fala da nossa impossibilidade de ver Deus. É o pecado. O pecado nos impossibilita de vermos Deus. O pecado obscurece a nossa visão de ver Deus. 1 Pedro 4,8 diz: mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. Uma multidão estava na frente de Zaqueu. Uma multidão de pecado estava diante de Zaqueu. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas ele não podia. Por quê? Por causa dos seus muitos pecados. Zaqueu queria, aleluia, buscar a Deus, mas ele não entendia que o pecado era uma barreira. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os ouvidos agravados para que possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Então Zaqueu queria ver, não tinha condição por causa da multidão de pecado. Zaqueu queria ver quem era Jesus, não tinha condição porque ele era de pequena estatura. Quando nós pecamos, nós caímos na nossa estrutura que Deus nos criou, imagem e semelhança de Deus. E tem muita gente que busca querer ver Deus da sua maneira, do seu jeito, através da religião, através de dogma. Não, mas eu tenho a minha religião. Não, mas eu já sou cristão. Não, mas eu já sou católico. Não, mas eu já sou espírita. Não, todo mundo busca Deus, eu busco Deus. Mas as pessoas querem buscar Deus da sua maneira, do seu jeito. Note, Jesus entra, Zaqueu, ele quer ver Jesus, mas ele não consegue. Zaqueu, ele busca Jesus, mas não dá, tem uma multidão, tem uma barreira. Tem um impedimento, tem vício. Vício de maconha, vício de cocaína, vício de pornografia. Tem adultério, fornicação, mentira, morte, homicídio, violência. É uma multidão de erro, esforços humanos, religião. A Bíblia diz que Zaqueu, ele não se dá por vencido. A Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava para o ver. Pessoas que fazem de tudo para querer ver Deus da sua maneira, se ferem na religião, se ferem com pessoas, para querer ver, para querer buscar. E a Bíblia diz que ele não consegue. Gênesis 11 diz da Torre de Babel. Era um povo que construiu uma torre para querer alcançar o céu. As pessoas fazem doação, doam milhões de dólares, milhões de reais para a ONG,
Isso tudo é lícito, isso tudo é importante, isso tudo é bom, mas isso também não dá salvação, isso não dá direito à vida eterna. A Bíblia diz, aleluia, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra para que o homem se glorie. Zaqueu correu, subiu, mas não conseguiu. Ele queria ver Jesus, mas na verdade foi Jesus que viu ele. Ele quis buscar Jesus, mas na verdade foi Jesus que foi buscar ele, aleluia. E a palavra diz no verso de número 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu, aleluia, e disse: Zaqueu, ó glória, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh glória, Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu, aleluia. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Quero te dizer nessa noite que Deus te conhece pelo seu nome. Pelo seu nome. Você pode estar escondido numa árvore, você pode estar escondido na sua sala, você pode estar passando de bicicleta, mas Deus te dizer, Deus sabe do seu nome, Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe que você, aleluia, tem um desejo por eternidade, Deus sabe que você entende que o fim da vida não é a morte, pelo contrário é o início, Deus sabe que você entende que carece de salvação. Zaqueu chamou pelo nome. Chamou ele pelo nome. Imagina o susto de Zaqueu. Zaqueu, ele sai, ele pequenininho, ou seja, não muito notado. E ele sai no meio da multidão, ele sobe na árvore. E ele busca ver Jesus. Jesus certamente não estava, amado irmão, naturalmente olhando para o alto. Ele estava olhando para a multidão, tinha muita gente. Mais importantes são as pessoas do que as coisas. E Jesus certamente estava olhando as pessoas. Mas quando Jesus vê um coração quebrantado, contrito, ele chama pelo nome. Deus nessa noite está te chamando pelo nome. Deus nessa noite ele quer tratar contigo. Deus nessa noite, oh glória, ele quer te chamar no particular. Ele sabe quem é você. Ele sabe aonde você nasceu. Ele sabe quem você é. A palavra revela em João capítulo 1, aleluia, que Filipe fala para Natanael: Natanael, achamos aquele de quem diz Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. Aleluia. Aí Natanael fala: ô Filipe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe fala: vem e vê, oh glória, vem e vê, aleluia. Vem e você vai ter experiência. Vem e você vai ver que ele é Deus. Vem e você vai ver que ele salva, cura e liberta. Aleluia. 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 Aí a palavra diz que Jesus falou para Natanael. Natanael olha e diz, Jesus viu a Natanael, vi ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondendo disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, aleluia, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse: Rabi, aleluia, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Natanael viu Jesus revelando quem ele era, aonde ele nasceu, a sua origem familiar, Natanael entendeu: ninguém sabia disso senão Deus, ninguém sabia meu nome senão Deus, ninguém sabia o segredo da minha família se não Deus. Ele te conhece pelo nome. Aleluia. O Salmo 139 revela: Senhor, tu me sondas, me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Conhece o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces.
Os teus olhos viu o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Deus te conhece antes de você nascer. Deus te conhece sem antes do seu pai existir. Deus te conhece sem antes da sua mãe existir. Deus já sabia qual era o seu nome sem antes de você nascer. Deus, ele te conhece pelo nome. Zaqueu, desce daí. Desce daí, Zaqueu. É Jacó no Val de Jaboque. Ele luta com o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo toca na coxa dele e fala: qual é o teu nome? Ele fala: Jacó. Não, agora tu não é mais Jacó, agora tu é Israel. Agora você é povo de Deus, agora você é nação santa. Eu vou te dar um nome, eu vou te chamar pelo nome que eu te conheço, eu vou te chamar pelo nome que eu sei. Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Você pertence a Deus, amado. Você não é do vício da cerveja. Você não é preso no vício do cigarro. Você pertence a Deus. Você foi criado para Deus. Você foi criado para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que Deus te conhece pelo nome. E Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí. Isso significa que quando o Senhor te chamar, você precisa dar uma resposta adequada. Você precisa dar uma resposta adequada ao chamado de Jesus. Porque Zaqueu, quando ele ouve o Senhor chamá-lo pelo nome, diz a palavra: e apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Aleluia, 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 oh glória, oh glória. Aleluia. Quando Zaqueu ouviu a sua voz: Emilson, meu amado, bom te ver, meu querido. Ó com Deus, varão. Quando Zaqueu ouviu o seu nome, ó glória, aleluia, ele desceu da árvore, ele desceu da religião, ele desceu do vício, ele desceu da maldade. Ele entendeu que Deus estava chamando, ele entendeu que era o momento de ele mudar de vida, ele entendeu que era a hora de ele ser mudado, restaurado, e ele desceu com alegria. Se você não vai até a igreja veio até você. E o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, glória, vamos para a casa do Senhor. Quando me chamaram para ir à casa do Senhor, Zaqueu desceu e recebeu com júbilo o chamado de Jesus. Aleluia, aleluia. Imagina o sorriso nos lábios de Zaqueu, ainda que todo ferido pela vida, ainda que ferido pelos seus próprios pecados, mas quando ele ouviu a voz do mestre, imagina o sorriso de alegria, o sorriso de prazer, o sorriso de entender que Deus o conhece pelo nome. Ele falou: chegou a minha vez, a minha oportunidade. Eu não aguento mais ser um corrupto, eu não aguento mais ser um homem ruim, eu não aguento mais ser um homem reconhecido pela pureza só no nome, mas na vida eu não sou assim. Eu sou uma fachada, eu sou uma mentira, eu sou um engano, eu sou uma farsa, minha vida é uma maquiagem. Zaqueu desceu e o recebeu com júbilo, com alegria. E quando você recebe a Cristo, você deve estar preparado para as resistências. Porque haverá resistência. Haverá o revés. Haverá elementos que vão tentar impedir você de ter uma relação com Deus. Porque o texto revela que, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Vai ter gente que não vai se alegrar se você tomar essa decisão hoje na sua vida. Vai ter gente que não vai se alegrar, vai murmurar que você está tomando a decisão de servir a Jesus, que você está querendo deixar a mentira, que você está querendo deixar os vícios, a falsidade, que você quer ser um homem ou uma mulher honesta, honesto, correto, reto diante de Deus.
Haverá pessoas que não gostarão. É por isso que Mateus 10:36 diz que os inimigos do homem serão seus próprios familiares até. Até no seio familiar tem resistência. Quando um se converte, quando um se arrepende. Tem esposa que prefere o marido na porta de barraca do que na igreja. Tem esposa que prefere o marido no forró do que na igreja. Tem esposa que parece que prefere o marido apinganhado, viciado, do que na igreja, adorando, servindo. Tem marido que às vezes que parece que a mulher seja uma Jezabel do que a mulher santa, honesta, idônea. Resistência. Resistência. A passagem do cego de Jericó, quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz a palavra que as pessoas queriam calar a boca dele. Aleluia. É tipo assim, amado, quando você está no carnaval, sendo homem vestido de mulher e sendo mulher vestida de homem, usando bafando loló, fazendo uma arruaça, ninguém fala nada para você. Ninguém fala nada. Ninguém vai te repreender, falar que isso não é legal, isso não é bom. Ninguém vai falar nada. Agora, começa a evangelizar. Começa a participar de vigília. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar. Vou falar, para que isso tudo? Você está ficando fanático. Você está ficando maluco, bitolado. Resistência. Mas Zaqueu não ligou para resistência. Zaqueu, ele queria a presença de Deus. Zaqueu queria que Jesus habitasse na sua vida. Zaqueu desceu. Jesus entrou. E o texto diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, olha, ele reconheceu quem era Jesus. E quem era Jesus? Senhor do céu e da terra. Aí ele diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh glória, oh glória. Zaqueu, quando ouviu a voz de Deus, Zaqueu, quando ouviu a palavra de Deus, Zaqueu, quando recebeu o chamado de Deus, Zaqueu, quando ouviu Jesus chamar, Zaqueu desceu. Desceu da onde, pastor? Desceu da religião. Desceu da onde, pastor? Dos vícios. Desceu da onde, pastor? Da mentira. Desceu da onde? Da falsidade. Desceu da onde? Dos furtos que ele fazia na sociedade. Cobrava impostos além da medida. Furtou e defraudou toda a sociedade. Mas ele, quando reconheceu que era um pecador, ele falou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, reconheceu os seus pecados, reconheceu as suas falhas, teve mudança de conduta, teve mudança de comportamento. Aí Jesus revela a sua vontade: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Como que Abraão é reconhecido? Como pai da fé. Zaqueu depositou a fé em Jesus. Aí Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o texto que eu li, introdutório. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, não há vários deuses. Não há Maria, nem José, nem Jorge, nem ninguém. Há um só Deus que pode salvar. Há um só Deus. Há um só mediador. Não é Maria, não é ninguém. E ele vai falar quem é esse mediador entre Deus e os homens. Ele diz: Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. É só Jesus que pode salvar. É só Jesus que pode perdoar pecado. É só Jesus que pode preencher esse vazio. É só Jesus que pode te tirar dessa vida depravada. É só Jesus que pode te dar alegria. Alegria plena, completa, não passageira.
Aleluia. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o que a salvação opera? Sou salvo, posso fazer tudo? Sou salvo e está tudo bem, vivo da mesma maneira? Não, a Bíblia ensina. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É alguém que muda suas condutas. É aquele filho que era desobediente ao pai e à mãe, agora ele obedece, ele é manso, ele tem um espírito dócil. É aquele filho que fala para a mãe: mãe, vou fazer trabalho, e realmente vai, não é mentiroso. Vai para a cachoeira, vai para a praia, e pode acontecer um acidente e morrer. Por quê? Porque mentiu para a mãe. E agora ele passa a ser um filho obediente, correto, honesto, verdadeiro, que anda com pessoas idôneas, anda com boas companhias. É aquele homem que verdadeiramente ama a esposa, cuida, protege da família. Ele muda. É por isso que 2 Crônicas 7,14 revela: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Isaías menciona: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deus não tem problema com o pecado, amado. Não me interessa quantas atrocidades você cometeu. Certamente você cometeu, uma mais graves, outras menos graves, mas todas elas diante de Deus é pecado. Deus é poderoso para perdoar. E a evidência da salvação de Zaqueu ele falou: Senhor, quem eu devia eu vou pagar, quem eu defraudei eu vou lá restituir. Ele pediu perdão, ele se retratou. É evidência de um convertido, é evidência de alguém que nasce de novo, é evidência de alguém que ouviu o chamado de Deus e se arrependeu dos seus pecados. Paulo em 1 Timóteo 1,15 ele diz: essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nessa noite aqui, se você está ao alcance dessa voz e deseja se reconciliar com Jesus, hoje é o dia, hoje é a hora. Quando ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu poderia falar: tudo bem, amanhã eu desço, mestre. Tudo bem, amanhã eu vou na sinagoga. Não, ele tinha que descer e ir naquela hora. Por que ele tinha que descer e ir naquela hora? Nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui a pouco ou amanhã. Então o chamado de Deus para a sua vida é hoje, é agora, é já. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Hoje é o dia que fez o Senhor, amado. Você que de repente está desviado dos caminhos do Senhor, já serviu a Deus, já foi um evangelista, um pregador, amava evangelizar, amava tocar, e por algum motivo se feriu, se magoou, saiu da igreja, porque se decepcionou com seu pastor, com o ministério. Ei, nessa noite Jesus te chama novamente a restaurar a aliança, a voltar a caminhar de mãos dadas com o Senhor. Nessa noite Deus quer renovar o seu chamado e quer que você seja como Zaqueu, puro por fora e puro por dentro, puro no nome, mas também na vida. Zaqueu foi um homem mudado, transformado. Por quê? O desejo de Deus é que todos se salvem. Nós vamos aqui cantar um hino de adoração ao nosso Senhor e Salvador. E se você deseja oração pela sua família, pela sua vida, nós estaremos aqui dispostos a orar pela sua vida, pela sua família. Se você quer se reconciliar com o Senhor, hoje é o dia, é a hora, nós vamos estar aqui. Mas se assim não for, que Deus te dê outra oportunidade, te conceda a graça. Mas saiba que esse dia está gravado na eternidade.
E que você não vai poder dizer que nunca ouviu a mensagem da cruz. Você ouviu. E esse dia vai testemunhar a seu favor ou contra você. Então Deus, nessa noite, Ele quer que você tome uma decisão e reate a aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Saímos do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho, cansado, mas com alegria nos lábios e no coração. Prazer e satisfação de apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque essa foi a missão que o Mestre nos ordenou. Aleluia.